Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de A Balmeira Automation Responde. Meu nome é Newton de Carvalho Fernandes e hoje, nesse episódio, eu vou conversar com vocês sobre uma dúvida recorrente que chega para a gente através de e-mails e telefones, que é possível, de maneira simples, fazer a configuração de múltiplos suítes ou múltiplas portas em diferentes suítes simultaneamente? Desde já, eu quero informar que a resposta é sim, é possível e de forma bastante simples. Então, para que a gente possa fazer isso de forma bem simples e vocês possam enxergar o procedimento, eu vou usar a ferramenta de configuração e de monitoramento da Hirschmann, o Industrial High-Vid. Então, deixa eu abrir ele aqui para vocês. Eu vou entrar aqui na parte de mapa. E se vocês olharem aqui, eu tenho uma configuração em anel com vários suítes. E agora, imagine que vocês precisem fazer a alteração de algum parâmetro desses suítes. Percebam que eles são suítes diferentes. Aqui eu tenho um MS30, aqui eu tenho um Octopus, aqui eu tenho um Mice, não faz diferença. Então, vamos selecionar os suítes que eventualmente eu preciso fazer a troca de configuração, a troca de um parâmetro, né? Esse suíte, por exemplo, esse suíte e esse suíte, por exemplo. Basta eu clicar no botão direito e escolher a opção Multi-Config. Quando eu fizer isso, percebam que ele abre para a gente uma tela com vários parâmetros que são comuns a esses suítes que foram selecionados. Bom, deixa eu mostrar como isso funciona. Vamos imaginar agora que eu queira vir aqui em Sistema. Deixa eu abrir aqui um pouquinho para que vocês possam enxergar os IPs dos suítes que eu selecionei. São eles aqui. Se vocês notarem bem, aqui do lado do nome do sistema tem um pequeno ícone, e esse ícone indica para a gente que este parâmetro, no caso, o nome do sistema, não é igual em todos os suítes configurados. Para saber como está configurado em cada um, basta selecionar o primeiro suíte, ele vai dar o nome dele, o segundo suíte, o nome dele, o terceiro nome, o quarto, e assim por diante. Percebam, como cada um tem um nome diferente, quando eu selecionar todos, ele não pode mostrar a mesma informação, informando que este parâmetro não é igual em todos. Se eu quiser alterar em todos com o mesmo nome, claro que é só um exemplo fictício aqui, basta eu colocar novo nome, clicar em escrever e ele vai alterar simultaneamente em todos os equipamentos. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês um outro exemplo. Por exemplo, vilãs tabelas. Percebam, de novo, eu vou abrir para vocês aqui todos os IPs desses suítes. Percebam que ele mostra aqui que alguns parâmetros não está com as configurações iguais em todos os suítes. Por isso eu tenho esse símbolozinho no lado de cada parâmetro. Para saber como cada um está configurado, basta a gente selecionar o primeiro, olha o que ele está dizendo para a gente, o segundo está igual ao primeiro, o terceiro já não está igual, o quarto também está diferente e o quinto está diferente. Como os parâmetros são diferentes, por isso que ele está mostrando essa configuração desigual e esse símbolozinho aqui mostrando que há uma diferenciação em cada um dos suítes. Se eu quiser alterar, basta selecioná-lo, por exemplo, dizer que agora esse aqui vai ser a VLAN 10, por exemplo, dá OK. Quando eu der escrever, ele vai escrever isso para todos os suítes. Tá bom? É assim que é feito a configuração de vários suítes simultaneamente. Bastante simples. De forma bastante parecida, se eu quiser alterar a configuração de portas distintas em suítes distintos, eu posso usar a mesma ferramenta. Para isso, eu abro a aba Portas. Percebam que ele localiza para mim aqui todas as portas de todos esses nossos suítes. Muito bem. Vamos imaginar que eu queira selecionar esta porta do primeiro suíte, esta outra porta do mesmo suíte, eu quero selecionar esta outra porta do segundo suíte, esta porta do terceiro suíte, esta porta do terceiro suíte, esta porta do quarto suíte e assim por diante, quantas portas eu quiser. Da mesma forma, basta eu clicar em botão direito, Multi-Config, e ele vai abrir de novo para a gente a configuração disponível agora, só que para cada porta que foi selecionada, não mais para o dispositivo como um todo. Então, esses aqui são parâmetros da porta e não mais do dispositivo. Então, se vocês quiserem ver como isso está funcionando, basta eu clicar, por exemplo, em priorização,
Percebam que quando eu clicar em priorização, todos os comandos são iguais, então eu não tenho erro nenhum. Se vocês olharem, as configurações são sempre as mesmas, tá bom? Mas se eu clicar, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo aqui, configuração de VLANs, e abrir a configuração de VLANs, vamos ver que ele vai mostrar de novo. Ele está dizendo para a gente que não existe nessas portas selecionadas nenhuma alteração em relação à configuração da outra porta, por isso eu não tenho símbolo de erro aqui. Mas deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui alguma configuração. Possivelmente em Rapid Spanning Tree. Isso, vamos lá. Vamos abrir o Rapid Spanning Tree aqui. Deixa ele carregar tudo para vocês. Deixa eu abrir um pouquinho aqui as portas. E percebam que nesses dois primeiros parâmetros, ele está dizendo que pelas portas selecionadas, elas não possuem os mesmos parâmetros configurados. Ou seja, os parâmetros não são os mesmos em cada um dos suítes. Para eu saber como está a configuração de cada suíte, seleciono o primeiro, percebo que está ativo e 0, aqui também ativo e 0, aqui ativo e 0, aqui não está ativo, mas está 0, aqui não está ativo e não está 0, e aqui ativo e 200 mil. Percebam que como a configuração é diferente em cada um dos suítes, quando eu seleciono todos, ele mostra a configuração diferente aqui através desse símbolo. Basta eu selecionar a nova alteração que eu quero, clicar em escrever e feito. Tá bom? Então, é basicamente isso que a gente tem que fazer, ou seja, a gente pode fazer a configuração de múltiplos suítes e múltiplas portas nesses suítes de forma bastante simples. E uma informação adicional é que os suítes eles não precisam ser todos da mesma família e muito menos todos do mesmo fabricante. Tá bom? No mais, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço e se cuidem.